Esse é o seu canal PS Videoaulas. A aula de hoje é sobre reservação e controle de edificações. É uma aula de férias que eu estou publicando para vocês, para incentivar que vocês estudem sempre, porque o tempo não para. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, peço que faça agora. Isso ajudará cada vez mais que o nosso canal possa crescer e oferecer um conteúdo de qualidade e diversificado a você. Aproveite para fazer agora a inscrição durante a nossa vinheta. É rapidinho. O sistema de abastecimento em edificações ele pode acontecer da seguinte forma: pela concessionária ou através de um poço. No caso, eu já risquei aí o poço, porque nós só vamos tratar dessa aula considerando que o abastecimento vai ser feito pela concessionária. Primeiramente, temos que observar que temos normas a obedecer. E a companhia de abastecimento também tem normas. E essas normas da companhia, as principais são que elas vão ter que entregar essa água com uma pressão adequada e também com potabilidade. Então são essas as características principais que nós vamos receber este insumo água na nossa edificação. E eu gostaria de destacar para vocês que as normas estão para os engenheiros, assim como as leis estão para os advogados. Fiquem e gravem com essa mensagem como um mantra, porque você não faz nada sem critérios. Quando a norma ela não obriga, ela recomenda. E também temos as boas práticas a observar, certo? Para que depois a gente não tenha que corrigir ou até mesmo enfrentar problemas de rupturas e de desastres em obras de engenharia. O dimensionamento do sistema de reservação de água, ela passa primeiramente, e vamos dizer assim, que é o principal, é você arbitrar, determinar a quantidade de água diária. Só que isso não é arbitrar de qualquer maneira. Isso tem considerações e vai depender de que diretamente? Vamos raciocinar das pessoas que vão consumir essa água. Então essa quantidade de água diária, primeiro, eu vou ter que olhar para a minha edificação e identificar quantos apartamentos eu tenho, quantas unidades. Então, no caso, é uma edificação residencial, nesse nosso caso aí, exemplo. Vão ter 3 pavimentos típicos, ou seja, 3 lajes, né, com a mesma configuração. E em cada laje vão ter 4 apartamentos por andar. Então, no caso, eu vou ter 5 também, vou arbitrar uma certa quantidade de pessoas para habitar cada unidade, que no caso, 5 habitantes por apartamento. E aí eu vou ter uma conta bem simples, 4 vezes 3 vezes 5, 60 habitantes. Aí eu vou lá na boa prática. Então já se sabe que para apartamentos normalmente se considera um consumo diário de 200 litros por pessoa, certo? Esse é o consumo que a gente encontra na literatura. Então vamos adotar esse consumo. Então, considerando 200 litros por dia, nós vamos ter um total de 12 mil litros por dia. E aí, o nosso cálculo já está pronto. Vamos ver um pouquinho aqui mais à frente. Olha, 12 mil litros por dia, mas a NBR 5626, que trata dessa parte de reservação, fixa um mínimo de 24 horas que eu tenho que garantir o abastecimento dessa unidade. Na prática, a gente sabe que sempre há uma interrupção no fornecimento, então um bom valor a ser considerado é você duplicar esse valor, considerar não para um dia, mas para 2 dias. Então eu vou ter 24 mil litros de reservação, neste caso aí específico. E aí eu vou colocar como essa reservação? No superior, a norma recomenda que eu vou colocar 40%, e no reservatório inferior 60%, já que nesse tipo de edificação a água, com a pressão de entrega da concessionária, ela não é capaz de chegar até esse reservatório. Então eu vou ter que acumular essa água embaixo e aí recalcar ou bombear para um nível superior, para aí sim fazer a distribuição dessa água.
Então eu vou ter uma reservação superior 9.600 litros e na reservação inferior 14.400 litros. E ainda tem um detalhe, pessoal, reservação técnica de incêndio. Então a gente vai ter que se ater às normas de cada estado, do Corpo de Bombeiros. No caso aqui eu estou em João Pessoa, no estado da Paraíba, mas a maioria dos critérios eles são uniformes para qualquer cidade, mas algumas peculiaridades podem ser modificadas de acordo com a região. Mas vamos ver no nosso caso aí. Nós temos um apartamento com uma altura, certo? Que são 12 metros, já que é pilotis mais 3, considerando um pé direito médio de 3 metros. E a habitação da gente é multifamiliar e está ali, ó, edifícios de apartamentos. Então a gente vai nessa classificação A2. Então se a gente vai lá, a gente vai ver que esse tipo de edificação não precisa de reservação de incêndio, já que apenas extintores serão suficientes para garantir essa debelação de um princípio de incêndio. Então, neste caso, a norma só obriga o uso de extintores. Então, agora partimos para quê? Para o dimensionamento desses reservatórios, que normalmente eles são prismáticos, é um retângulo, não é isso? Onde eu tenho uma altura determinada e isso aí vai ser em função do quê? Do volume que eu quero acumular. Então, de acordo com a reservação, eu fiz aí 2 dimensionamentos. Para o reservatório inferior, 3 vezes 4, que dá 12, vezes 1,2, que dá exatamente 14,4 metros cúbicos ou 14.400 litros, já que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. E no superior, a gente vai ter uma pequena folga, porque ia dar uma dízima, aí, não ia dar um valor exato. Então, arredondei para 2,7, no caso, o comprimento. Vou conservar a mesma altura e aí vai dar 9.700 litros ou 9,7 metros cúbicos. Aí eu fiz 2 observações. Onde tem um asterisco, lógico que a gente não vai fazer um reservatório exatamente na altura que dá aquele volume. A gente coloca pelo menos uns 40 centímetros de folga. E os 2 asteriscos significam que eu fiz esse arredondamento, como eu falei a vocês aí, sempre para mais, nunca para menos, certo? Para ficar uma medida redonda para que fique melhor no caso da execução. Então, o reservatório inferior, ele recebe água da concessionária. Então, vamos passar agora para um outro ponto. Já detectamos e já dimensionamos a reservação, agora vamos ver a operação desse sistema. Como eu vou transportar essa água do reservatório inferior para o reservatório superior. Então, eu vou utilizar uma torneira boia nesse reservatório inferior, porque eu quero que ele sempre permaneça cheio. Então, esse é o objetivo da utilização dessa tipo chave boia. Então, ela tem um pequeno deslocamento por gravidade para baixo, que vocês vão ver agora que eu fiz uma pequena animação. Então, o objetivo é manter o reservatório sempre cheio. Então, eu vou ter essa chave boia onde, quando eu tenho uma água no nível inferior com esse curso da boia, o que é que vai acontecer? Vai haver fluxo, vai haver entrada de água. E quando eu subo esse nível, então esse fluxo é automaticamente cortado. Então assim eu consigo manter esse reservatório sempre cheio e com uma automação mecânica. Não preciso de nada ainda mais sofisticado. O sistema de impulsão ou bombeamento para transportar água do reservatório inferior para o superior, então nesse caso existem 2 condições de operação que devem ser configuradas. Primeiro, o reservatório inferior não pode estar vazio. Então eu tenho que estabelecer um nível mínimo para esse reservatório. E para o reservatório superior não pode estar cheio. Porque se ele não precisar de água, para que eu vou colocar água lá para cima? Vai extravasar, vai esborrar essa água, não é isso? Então eu vou perder essa água, então não tem sentido. Então tem que fazer esse controle mínimo, nesse caso de reservatórios. Então a instalação de indicadores que só permitam que o motor seja ligado em determinadas situações. Esses indicadores eles podem ser discretos ou contínuos para monitorar os níveis dos reservatórios. O discreto são as chaves boias, que ele só detecta em determinados pontos do reservatório, no caso do nível. Já o contínuo são indicadores eletrônicos que podem ser ultrassônicos ou de pressão, que você pode determinar
essa altura, esse volume, certo? Em qualquer tempo. Eu fiz aqui uma pequena lógica de programação para mostrar a vocês. Eu tenho aqui dois interruptores e eu tenho esses interruptores ligados de uma maneira inteligente e lógica, que ele só vai acionar essa bomba se eles estiverem ligados ao mesmo tempo. Então vocês estão vendo aí que eu só consigo ligar a bomba se os dois interruptores estiverem na posição on, ou seja, ligado, certo? Então, na lógica booleana, a gente chama de I, que é esse símbolozinho que vocês estão vendo aí à direita. E a operação do sistema de abastecimento, o esquema mais comum de instalação nos edifícios, é o sistema de chaves boia em série, como vocês estão vendo aí. Observem que a boia 1 é diferente da boia 2 no sistema de instalação. Veja que no reservatório inferior, quando ela está na posição superior, ela vai estar ligada, ou seja, quando tem água. Quando um determinado nível que você vai configurar pelo comprimento desse fio que você vai deixar a boia pendurada, o que é que vai acontecer? Ele vai detectar esse nível mínimo e não vai deixar que a bomba seja acionada. No reservatório superior é exatamente o contrário. Quando eu tenho a posição inferior, que eu vou determinar, o que é que acontece? Eu quero que bombeie, porque não tem água. Quando chega no nível máximo, que eu determinei, quando ele ficar na horizontal, no caso essa boia, o que é que vai acontecer? A bomba vai ser desligada, porque são dois interruptores ligados em série. Então, para que a bomba funcione, é preciso que os dois estejam acionados. Bom, em relação a esse sistema, nós podemos ver as recomendações que eu faço para vocês, que são o seguinte: no reservatório superior, não deixar um curso muito pequeno para a boia. Isso evitará que o motor ligue e desligue muitas vezes num curto intervalo de tempo. É o seguinte, pessoal, um reservatório ele é feito para funcionar como um reservatório. E como tal, ele tem que encher e secar. Se ele permanecer permanentemente cheio, ele não é um reservatório, é uma caixa de passagem, certo? Diferentemente dessa cisterna, que a gente chama também, que é o reservatório inferior. Ali é outro objetivo, eu quero manter ele sempre cheio. Mas aqui não, aqui que eu quero que ele tenha uma dinâmica de funcionamento. Para que eu tenha uma folga para esse meu conjunto motobomba. Então ele vai funcionar, mas não de uma forma contínua. Ele vai dar um intervalo de tempo entre esses acionamentos. Então por isso que eu tenho que deixar uma diferença de nível considerável para que esse motor ele não venha a ser acionado assim quase que instantaneamente. Porque imagine que eu tenho um consumo ali repentino de água, muitas pessoas estão consumindo, então esse nível vai baixar muito rápido, e aí o motor ia ser acionado rapidamente. Mais uma vez, isso não é recomendável. Então as consequências pelo não atendimento dessa recomendação é a redução da vida útil do conjunto motobomba e o gasto também maior de energia elétrica, já que a gente tem picos de corrente quando nós acionamos um motor que ele o princípio de funcionamento do motor é por indução. Fiz aqui para vocês aqui uma pequena demonstração. Então vocês vejam aí, ó, quando eu estou com 10, não acontece nada. Quando eu chego em 2, ó, a bomba liga. E aí ela só vai desligar quando eu atingir o nível máximo que eu programei. Então é bem simples a programação. A gente chama de flag ou bandeira, como eu estou chamando aí. Então eu fiz um pico, um local onde eu ligo e só vai desligar esse sistema quando ele atingir aquele outro nível. Semelhante ao que é feito pelas boias, no caso as boias de mercúrio que a gente viu anteriormente. E agora o monitoramento do nível dos reservatórios com indicadores eletrônicos contínuos. Então aquilo é um controle mais simples. Se eu quiser sofisticar mais qual o nível que eu tenho do reservatório a cada instante, então se o reservatório for prismático retangular, basta determinar a sua área interna e medir a altura da lâmina de água ao longo do tempo. Se for irregular, deverá ser criada uma equação específica para relacionar a altura da lâmina de água com o volume, conforme o experimento que eu desenvolvi e que vai ser apresentado para vocês logo mais. Então, no caso do nosso exemplo, se a gente fosse modelar, veja como é simples. Eu teria um reservatório onde eu conheço a área, que é 3 vezes 4, e vai depender o quê? Eu só
saber qual é a altura da lâmina de água. Como o sensor fica na parte de cima, eu coloquei para ele coincidir exatamente com 1,2 metros. Eu coloquei exatamente esse sensor. Lógico que a gente não faz isso, a gente dá uma folga para que a água não encoste, não interaja com esse sensor para danificar. Mas como é só uma coisa teórica, então eu fiz para ficar mais didático. Então veja o que é que acontece aí. Ó. A partir do momento que eu faço uma equaçãozinha bem simples, y igual a 1,2 menos a leitura atual vezes o 12, que é a área do reservatório, eu vou ter exatamente o que? O volume, certo? Então, se eu quiser em metros cúbicos, é só fazer do jeito que está aí. Se eu quiser em litros, só é multiplicar ali por 1000 e eu vou ter o valor em litros. Vejam como é bastante simples. Então, no nosso experimento, se for irregular, deverá ser criada uma equação específica para relacionar a altura da lâmina de água com o volume, no caso do meu experimento. Aí você pode usar o próprio Excel, ele tem lá uma função chamada linha de tendência, você cria um gráfico XY, clica com o botão direito do mouse sobre esse gráfico, e aí você vai ter o quê? Uma linha de tendência que pode ser ajustada a vários tipos de equação, dentre elas o ajuste polinomial, que nesses casos são os mais adequados. Então o que é que eu tenho lá? Eu tenho um sensor ultrassônico onde eu consigo saber a distância entre ele e a lâmina de água. Então eu vou verificar essas distâncias e vou olhar o volume do reservatório em cada instante e vou fazendo o quê? Esses pontos. Depois é só fazer o gráfico. Veja que não tem complicação para se fazer isso, é muito simples. Nesse experimento que eu fiz, vocês vão ver aí, eu vou fazer agora uma breve descrição e logo em seguida nós vamos apresentar para vocês em detalhes o funcionamento e as maneiras, as duas formas que eu fiz de controle. Temos a interface de controle, depois o reservatório superior, o reservatório inferior. E agora nós vamos para os elementos de indicação. Vocês estão vendo que está em verde. Sensor ultrassônico, 5, 6 e 7 chaves boia, 8 registro proporcional. Então já entramos num outro tipo de sensor, que ele não é um sensor, ele é um atuador, no caso, que está em amarelo, que vai fazer com que eu interfira na planta do sistema. E a bombinha aí, no caso o sistema motobomba, que é uma bombinha de aquário, já que é tudo em miniatura. A interface de controle, mais detalhadamente, ela é composta por um módulo relé para acionar esse motor, já que as placas de automação, ou seja, as interfaces, elas só servem para indicar o acontecimento, mas elas não têm potência na sua maioria das vezes, a não ser os CLPs, que eles têm, possuem tristores, que tem uma certa potência que ainda consegue disparar alguma coisa. Mas essas placas que nós utilizamos, elas só são indicativas, que é no caso o Arduino Uno, que nós estamos utilizando nesse experimento. Reservatório superior e inferior. O superior tem um monitoramento do volume linear, certo? Em todos os momentos, ele é contínuo. E no reservatório inferior ele é discreto, porque eu só consigo detectar o nível mínimo, o nível médio e o nível máximo. Sensor ultrassônico, que é para determinar essa distância entre o sensor e a lâmina de água. Consequentemente eu vou ter o volume, como a gente viu. E as chaves boia, que vão indicar cada volume naquele ponto do reservatório inferior. Aí eu fiz uma adaptação de um registro, que eu chamei de proporcional, porque eu posso abrir ele em qualquer ângulo, compreendido entre 0 e 180 graus, que é determinado por um motorzinho, que é um servomotor, que ele faz esse giro controlado. E eu tenho também uma torneira plástica, que eu acoplei, então esse motor ele faz o papel da sua mão, de abrir e de fechar o registro. E a motobomba, ela ou liga ou desliga através daquele módulo relé que eu mostrei anteriormente. Então o experimento, ele tem uma interface, que a gente chama de interface de monitoramento ou de IHM, interface homem-máquina. Então todo o sistema automático que se preze, ele tem esse supervisório, porque fica fácil de você interagir com a planta do sistema. E eu desenvolvi esse programa em linguagem G do LabVIEW da National Instruments. E a interface de controle eu fiz duas. Eu fiz uma que você vai controlar o nível, você vai poder determinar um nível
e aí dependendo de onde o nível está do reservatório superior, ou ele vai secar ou encher até atingir aquele nível. E o segundo tipo de controle que eu fiz foi para que você fizesse aquela simulação das boias, determinar um nível mínimo aonde a bomba será acionada e aí ela só vai parar de bombear quando atingir o nível máximo do reservatório. E agora vamos mostrar para vocês aí na prática a operação desse pequeno sisteminha que eu fiz para fazer a ilustração de tudo que foi falado nessa aula. Espero que vocês aproveitem e consigam, de uma maneira mais didática ainda, conseguir absorver todo esse conhecimento. Vamos ver aqui duas situações interessantes que eu programei para demonstrar aqui a utilização desse experimento, que são de reservatório inferior e superior. São duas caixas, onde eu tenho na caixa inferior controles pontuais de nível, podemos também chamar de discreto, e temos um monitoramento aqui contínuo, que é feito através de um sensor ultrassônico. Então eu posso saber a qualquer momento da quantidade de litros que eu tenho no reservatório superior. Por isso que a gente chama de contínuo. E já no reservatório de baixo ele é pontual, certo? Ou discreto. Então vamos lá. Vocês estão vendo que esse monitoramento eu consigo me orientar. Veja que o LED está aceso, o LED amarelo, do nível médio. Então se ele está aceso é porque está abaixo desse nível. Por quê? A lógica da boia que eu coloquei é que ela abre, ou seja, ela desliga a luz quando o nível está nela ou superior a ela, certo? Se tiver abaixo, então ela vai abrir, no caso, e vai acender a luzinha, certo? No caso, ela vai fechar o circuito, como vocês estão vendo aí, ó, que ela fica para cima, porque ela boia quando a água passa por ela. Se a água ficar abaixo dela, então ela fecha o circuito e, consequentemente, acende a luz. Então é dessa forma que é feito. Você veja que já a de nível máximo é diferente. Quando a água chega nela, é que eu quero que acenda. Então são essas duas maneiras de você instalar essas boias pontuais, essas mini boias, que elas podem ser utilizadas também, viu, pessoal, não só num experimento como esse, mas no caso real também isso pode ser feito, porque é apenas um sinalizador que vai passar para o comando essa informação, e aí você vai tomar a decisão de ligar uma bomba, ou desligar, ou de fazer alguma ação naquele momento que acontecer aquele nível, certo? Porque pode ser também uma indústria. Vamos lá, então nesse caso aqui eu vou mostrar para vocês dois tipos de controle que eu fiz. Um mais simples, que é um controle de bombeamento. Então nesse caso aqui de bombeamento, quando eu ativo esse controle, eu digo qual é o nível que eu quero que esse reservatório comece a encher novamente. Vamos colocar aqui, para não demorar muito, eu vou colocar 11 litros, certo? E vou acionar esse controle. Ora, se não tiver consumo, esse reservatório não vai sair desse ponto. Então eu vou simular o consumo abrindo um registro que eu tenho aqui, ó, de um reservatório para outro. Então, quando eu abrir esse registro, é porque o controle de bombeamento está ativado. Deixa eu desativar aqui o controle de nível, desculpem, pronto. Desativar aqui, senão ele não vai fazer isso manualmente. Pronto. Como eu não tenho nenhum controle associado, eu agora posso comandar o registro manualmente. Foi isso que eu fiz. Então, agora vai haver uma transferência simulando o consumo. Então, se fosse no edifício, o que é que estava acontecendo? As pessoas estavam consumindo a água desse reservatório e a tendência dele é o nível ir baixando cada vez mais. E eu posso ver isso tranquilamente aqui, ó, mostrando o ponto que eu quero que ele vá, no caso, vai começar o bombeamento, né? Então ele vai secar até o nível 11. Quando ele chegar no nível 11, o que é que vai acontecer? Ele vai bombear até encher a caixa superior, até chegar em 14 litros. Então vamos ver isso, já está chegando próximo. Então praticamente 11 litros e meio. Vejam que a linha azul ela tem que chegar na linha branca, que é o nível para iniciar o bombeamento do reservatório inferior para o superior, como se faz na prática. Quase lá. Vendo que está muito próximo. Já, pronto, olha, parou, começou o bombeamento. Ó.
Só que para ir mais rápido, porque como está havendo o consumo, então eu vou fechar esse registro para evitar que fique consumindo água durante esse período de bombeamento. Então só vou ter o que agora? O bombeamento. Então vocês estão vendo que o nível está subindo, o reservatório agora bem mais rápido, porque eu tirei aquela sangria. Porque eu fiz de uma maneira aqui que essa alimentação do superior para o inferior era por gravidade, e o bombeamento ele é bem mais, tem uma vazão maior. Então no caso eu posso deixar aberto, que mesmo assim o reservatório superior ele vai encher com o bombeamento, porque o volume de bombeamento é maior do que esse volume máximo de consumo que eu consigo simular aqui no meu experimento. Então veja como é interessante aí, ó. Então ao atingir 13 litros já, ó, quando chegar lá em 14, que está muito próximo, a gente pode ver até aqui numericamente, ó, no supervisório. No supervisório aqui eu tenho exatamente, ó, o monitoramento em litros. Vamos ficar aqui porque fica mais fácil de vocês verem na hora que aparecer 14 ou um pouquinho mais, porque como a água balança dá uma certa imprecisão. Mas olha lá, 14, parou o bombeamento, certo? Como era esperado. E no caso, se a gente quiser ver aqui o que é que aconteceu no gráfico, ó, ver como foi interessante, ó. Então ao longo do tempo ele veio, atingiu aquele nível mínimo, nível crítico no reservatório superior, e aí eu vou fazer com que o bombeamento encha novamente esse reservatório superior, desde que, lógico, que tenha água no inferior. Então, muito importante isso. Existe também uma lógica de programação aqui. Caso o reservatório não tivesse água, também o bombeamento não será feito, porque a condição ela tem que ser ao mesmo tempo, tem que atender, tem que precisar de água no reservatório superior e o reservatório inferior ele tem que ter um mínimo de água para tocar para o reservatório superior, senão vai danificar o teu bombeamento, certo? E o segundo caso, ele é o seguinte, ele vai, eu vou desativar, né, esse controle, e aqui eu vou ter um controle de nível. Ó, vê lá, eu vou querer 13 litros, por exemplo. Se eu colocar para 13 litros, ele já tomou a decisão automática de o quê? De abrir o registro para transferir água do superior para o inferior, porque eu estou com água acima de 13, eu estava em 14. Então, se eu quiser que o volume desejado seja 13 litros, ele já sabe de antemão que ele vai ter que abrir o registro para transferir água do superior para o inferior, para que eu reduza esse volume de água do reservatório superior. Então, veja que é bastante interessante. Então, quando chegar em 13 litros, tá próximo já de acontecer isso, pronto, ó, ele fechou o registro. Aí vamos dizer que agora eu quisesse 13,5 litros, 13,5. Não vai estar na nossa escala, mas vai estar aproximadamente entre uma medida e outra. Pronto, então quando eu fizer isso, ele vai fazer, tem 13,1, está dentro da margem de erro. Então é 13,5. Então vocês estão vendo que ele está bombeando para chegar em 13 litros e meio. Quando chegar em 13 litros e meio, ó, já chegou. Foi bem rapidinho. Ele já parou o bombeamento. Então acho que deu para entender com esse exemplo que eu fiz aqui para vocês, que é só uma questão de demonstração, mas na prática isso é muito utilizado em automação, esses controles, para que você consiga executar alguma coisa que você deseja de forma automatizada. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos e de registrar o seu like. Até as próximas!